resolver então nossa questão. No circuito da figura, o amplificador operacional é polarizado de modo que os limites máximo e mínimo de excursão de sinal de saída V0 sejam mais 10 volts e menos 10 volts, respectivamente. Além disso, um sinal senoidal de amplitude igual a 10 volts e frequência de 1 kHz é aplicado à entrada VI, conforme mostrado na figura. Desprezando os atrasos devido à resposta em frequência do amplificador operacional, um instante de tempo TD em milissegundos apresentado no gráfico da tensão na saída V0 vale. Bom, vamos lá então resolver nossa questão. Essa questão tem uma particularidade muito interessante. Por quê? Porque, ao contrário do que a maioria está acostumado, ela não tem uma realimentação negativa, e sim uma realimentação positiva. No que isso influencia? Influencia no seguinte: a realimentação negativa, a gente consegue um valor controlado de V0, ou seja, o V0 realmente é amplificação sem distorção do sinal de entrada VI. No entanto, ou seja, essa tensão positiva, realimentação negativa, ela faz com que o amplificador operacional trabalhe na região linear. No entanto, nosso circuito, a gente pode ver que ele tem uma realimentação positiva. Ou seja, o nosso circuito vai trabalhar não mais na região linear, mas ele vai estar sempre saturado. Ou seja, vai ter sempre uma saída mais 10 volts, menos 10 volts, que provavelmente é a tensão de alimentação do nosso amplificador operacional. Bom, mas como que a gente procede para resolver esse exercício? Bom, não é nada complicado. A gente precisa lembrar de duas coisas. Quais são elas? A primeira é que aqui, nos nossos terminais, a corrente sempre é zero, sempre. Independente se ele está com realimentação positiva ou realimentação negativa. E a segunda coisa é que o conceito de curto-circuito virtual, ou seja, a tensão no meu polo positivo, meu polo negativo, não é válida na realimentação positiva, certo? Então, como que nosso circuito trabalha na realimentação positiva? Bom, para facilitar nossos cálculos, eu vou chamar essa tensão aqui de V positivo, por razões óbvias, e aqui de V negativo. Então, como será a amplificação, a nossa saída aqui em relação a isso aqui? Bom, basta a gente lembrar que o amplificador operacional, ele amplifica a diferença de tensão aplicada aos terminais positivo e ao terminal negativo. Então, ou seja, vai ser um ganho A. O que é esse ganho A? Esse ganho A é chamado de ganho de malha aberta do amplificador operacional. Ou seja, esse A é um valor muito grande, da ordem de 1000, mais ou menos. No entanto, ele, considerando em questões ideais, ele é um valor infinito, certo? Ou seja, ele sempre leva o V0 ao valor de saturação do nosso amplificador operacional. Então, basicamente, seria isso, a saída do nosso amplificador operacional. Ou seja, ele está amplificando a diferença de sinal que existe nos terminais. Bom, mas não é isso que a questão pede. Isso era só para mostrar como o amplificador trabalha na realimentação positiva. Então vamos lá. Pense um pouco. Se a nossa tensão positiva for maior que a nossa tensão negativa, nosso V0 será mais 10 volts. Por quê? Justamente por causa dessa fórmula. Que aqui teremos o quê? Um número positivo. E esse A é um número sempre positivo. Agora, se nossa tensão no terminal V0- for maior que o nosso sinal positivo, ou seja, nosso V0 terá menos 10 volts. Bom, mas por que 10 volts? Bom, esse valor da saída aqui, geralmente, é 2 volts a menos que a tensão de alimentação do nosso amplificador operacional.
Então, se nós alimentássemos o nosso amplificador operacional com tensão de mais 12 menos 12, ele teria na sua saída mais 10 menos 10. Se alimentássemos ele com 10 volt e 0 volt, ele teria 8 e 0 volt. Entendeu mais ou menos? A questão não é essa, é só uma questão de curiosidade. Então vamos lá, a parte que interessa, vamos resolver nossa questão lá. Qual é a nossa tensão V mais aqui? Bom, nossa tensão V mais, se nós fizermos aqui o divisor de tensão, vai ser aqui, será 27 kΩ sobre 27 kΩ mais 27 kΩ vezes V0. Ou seja, V mais é igual a V0 sobre 2. Bom, no entanto, repare que do tempo 0 ao tempo TD, nosso V0 vale 10 volts. Logo, se nós substituirmos aqui 10 sobre 2, o nosso V mais vale 5 volts. Bom, mas o que acontece nesse momento de transição aqui, ó, do 10 para o menos 10? Acontece que a tensão V mais e a tensão V menos, elas são iguais. Ou seja, por aqui, nosso V mais e o nosso V menos, elas estão iguais. Ou seja, está no momento, numa transição. Ou seja, você não pode determinar exatamente qual é a tensão que existe aqui. Justamente porque a gente tem um valor A, que é o ganho, muito grande, multiplicando um valor zero. Então, o que acontece? Por essa questão, a gente consegue encontrar o nosso valor TD. Como? Igualando V+, que é 5 volts, a V-, que no caso é o VI. Certo? Para esse tempo, isso é válido em VI de TD. Tá, mas quem é VI? Bom, a gente pode encontrar o VI aqui do gráfico, que é um sinal senoidal. Como que a gente acha isso? A amplitude desse sinal, que é 10 volts, vezes o seno de 2π, a frequência, que também nos foi dada, vezes t. Tá, mas a gente quer esse valor, esse sinal VI, num tempo específico, que é quem? VTD. Então, 5 é igual a VI, que é 10, seno de 2πf. F é quem? 1 kHz. Vamos pôr aqui 10 a terça. Vezes o TD, que é o tempo que a gente procura. Então, a gente pode ver aqui que seno de 2π vezes igual a 1/2. Aplicando seno de ambos os lados, a gente vai ter algo do tipo 2π vezes 10 a terceira, TD. Arcseno de 1/2 é π sobre 6. Então, a gente simplifica aqui. Por aqui, a gente pode ver que TD é igual a passo 2, 1 sobre 12, vezes 1 sobre 10, a terceira segundo. Ou seja, isso é igual a 1 sobre 12 milissegundo. Então, se a gente voltar lá na nossa questão, aqui a gente pode ver que TD é igual a 1 sobre 12 milissegundo. Alternativa, letra D. Bom, era isso aí que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Espero ter ajudado e até um próximo vídeo.